mesa. Desejo que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você e com a sua casa neste dia. O nosso pão na mesa de hoje te traz Romanos capítulo 6, versículo 23, que diz: Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero falar contigo um pouco hoje sobre algo mais perigoso do que o coronavírus. Mas antes de eu continuar, eu quero agradecer aqui as pessoas que se inscreveram em nosso canal, que compartilharam, que deixou seu comentário, que curte. Continue fazendo isso. De repente você, ao compartilhar, vai mudar a vida de alguém. É a palavra que alguém precisa para mudar de atitude e de direção. E tenho certeza que Deus vai te recompensar por isso. E você que ainda não se inscreveu, inscreva no nosso canal para receber as notificações de quando colocarmos aqui um novo material no nosso canal. E lembro aqui que nós iniciamos o ano de 2020 com projetos, planejamentos em todas as áreas. Mas, na verdade, uma apreensão tomou conta da humanidade. Uma ansiedade terrível por não saber se os projetos poderiam ser colocados em andamentos aquele ano ou não. Tudo porque fomos não apenas ameaçados, mas fomos atingidos por um inimigo invisível e letal, que trouxe consigo pavor, matando desde os velhinhos até os recém-nascidos. E quem é esse inimigo invisível? O SARS-CoV-2, causador da Covid-19 da família dos coronavírus. O que é um vírus? O que faz o tão temido ao ponto de, desde os mais miseráveis até os trilionários, suar frio com a possibilidade de o encontrar e tê-lo em suas células mortais? Tudo leva a entender que o frio, temperaturas baixas, isso deixa o nosso organismo mais frágil e propenso aos vírus, que sempre tem um por aí, na espreita, como se estivesse aguardando o momento para atacar as nossas células. E quando isso acontece de maneira impiedosa e sem dó, inflama as nossas células, inflama a garganta, nos joga na cama com dores no corpo inteiro, boca seca, tonturas, ardências nos olhos, falta de ar, inflamação dos pulmões e por aí vai. São diversos os sintomas, não é? É bem provável que você que está me ouvindo agora talvez já tenha passado recentemente por isso e sabe falar com mais propriedade ainda. Geralmente, quando o vírus atinge o interior do organismo, imediatamente o organismo começa a produzir anticorpos para combatê-lo. Em seguida, passa a reconhecer esse vírus através da memória imunológica e quando a pessoa entra em contato de novo com o vírus, o corpo combate automaticamente. Existem situações, como o caso da Covid-19, que o vírus age em uma rapidez tão grande que a pessoa não resiste às infecções e vem a óbito sem produzir anticorpos suficientes. Neste caso, é necessário, claro, produzir uma vacina para que seja capaz de conter o avanço. E na maioria das vezes, a vacina nada mais é do que o vírus morto ou atenuado, que em contato com o organismo, induz a produção de anticorpos. Quando o organismo entra em contato com aquele tipo de vírus, depois de vacinado, é claro, ele já terá anticorpos para combatê-los, evitando assim que o organismo seja prejudicado. Mas ao olhar as características da Covid-19, eu fui levado a pensar em outro vírus ainda mais letal, muito mais perigoso, que está solta por aí. Eu estou falando do horrível vírus do pecado. Veja, assim como o vírus, ou os vírus no caso, são contagiosos, o pecado contagiou nossos primeiros pais, que transmitiram para seus filhos, inclusive levando um deles a matar o próprio irmão. Seu nível de contágio é assustador. A Bíblia diz que toda a humanidade ficou contaminada, inclusive eu e você. Romanos 3, capítulo 10 ao 12 diz: Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. E ainda no versículo 23 do mesmo capítulo diz: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Com a humanidade infectada, algumas alternativas foram usadas para amenizar as dores dos sintomas. A lei de Moisés serviu de exame, apenas para ratificar que realmente a situação era crítica. No entanto, o sangue dos animais somente cobriam, não geravam anticorpos. O ser humano continuava enfermo espiritualmente, contaminado e contaminando a todos ao seu redor. Até que Jesus Cristo veio, trouxe a melhor vacina antiviral que o mundo poderia conhecer.
Ao contrário das vacinas humanas, ele não nos injetou outro vírus para gerar anticorpos, mas o seu próprio sangue elimina de uma vez por todas o vírus do pecado com as suas malditas consequências. E deixa-me falar com você, é você mesmo, que agora está sofrendo as consequências do pecado. Os sintomas chegaram, você os ignorou, não foi isso? A falta de apetite espiritual não te deixou alimentar mais da palavra de Deus, lembra? Tudo que era relacionado ao ensino te embrulhava o estômago e o pouco que você comia, logo você vomitava, não dava tempo nem de absorver as vitaminas, no outro dia você já tinha esquecido tudo, ao ponto de nem sequer levar a Bíblia aos cultos. O outro sintoma logo na sequência foi o desânimo. Você chegou a parar de ir à igreja, perdeu o interesse pelas coisas de Deus, justificando que não precisa espiritualizar as coisas, não foi? Trocou os cultos por visitas aos shoppings, ao cinema, pelas reuniões de churrasco com amigos e parentes. E não é ruim fazer isso, mas você trocou os cultos por isso. E as dores do corpo chegaram. E hoje você está prostrado ou prostrada espiritualmente. Durante as noites da vida, você sentiu febre alta, chegando a delirar, falando o que não queria, com temperamento descontrolado, machucou outras pessoas com seu chamado gênio forte, não é? E agora? Está infectado? Não tomou a vacina? Ou seja, não recebeu o sacrifício de Cristo reconhecendo o seu sangue como agente remidor? Ou talvez você até já veio a óbito espiritualmente falando. Ainda dá tempo, sim. É por isso que eu estou aqui falando com você agora. Receba Cristo na sua vida. A partir de hoje, o seu organismo espiritual vai gerar anticorpos suficientes para combater o vírus do pecado. E para eu concluir, eu quero alertar a você. Você que se julga cristão, que vai à igreja todos os domingos, mas está brincando com o pecado. Cuidado. Fique atento aos sintomas. Visão embaçada, dificuldade de enxergar as coisas espirituais, falta de apetite, não quer ir mais à escola dominical, não quer ir aos cultos de ensino, desânimo, ir aos cultos somente aos domingos ou às vezes nem vai, e quando vai é na ceia, tosse, rouquidão, tem dificuldade para falar, para pregar o evangelho, justificando que não tem chamado, febre alta, temperamento descontrolado, faz coisas no calor das emoções e depois se arrepende, tontura, não tem sobriedade espiritual, ou seja, não usa o bom senso e vai pelo que a maioria está dizendo ou está fazendo, entre outros sintomas. Especialmente ao final desta reflexão, eu vou orar com você. E se a tua saúde espiritual estiver comprometida, independente se você ainda não decidiu a sua vida a Cristo e você se sente morto espiritualmente, ou se você faz parte de uma igreja, de uma religião e sente-se que está doente espiritual, ore comigo e Deus a restabelecerá. E se estiver saudável, que o Senhor te conserve assim com saúde espiritual. Vamos orar? Eterno Deus, nesta hora eu apresento a Ti, Senhor, esta pessoa que sente que está doente espiritualmente porque os sintomas que eu mencionei aqui, entre outros, já a alcançou. Em nome de Jesus, eu quero agora te pedir, Senhor, cura espiritual para esta pessoa, libertação agora, fervor espiritual. Senhor, e se eu estou orando agora para pessoas que já estão mortas espiritualmente, afastaram-se dos Teus caminhos ou ainda não decidiu a Ti, e está entregando a Ti agora porque reconheceu que precisa de saúde, precisa libertar-se do vírus do pecado. Pai, perdoa-lhes os pecados agora, escreva-lhes o seu nome no livro da vida e receba como teu filho, como tua filha. Nós pedimos e agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Fique com este pão sobre a tua mesa. Pão na mesa.